Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje venho apresentar para vocês o relato da jornada pelo umbral do cantor Tião Carreiro. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Amados irmãos em Cristo, é com profunda gratidão e humildade que venho até vocês para abrir meu coração espiritual e compartilhar um pouco da estrada que venho trilhando desde que deixei o corpo físico. Que Deus os envolva em luz e que cada palavra aqui escrita toque seus sentimentos mais sinceros como a corda bem afinada de uma viola, vibrando no fundo da alma. Hoje, eu me dirijo a cada um de vocês como quem fala sentado na varanda, vendo o sol descer atrás da serra, com o coração aberto e o espírito leve. Não venho para causar espanto, nem para levantar medo, mas para mostrar que a vida continua e que ninguém caminha sozinho, nem mesmo nos trechos mais difíceis do grande sertão espiritual. Quando deixei o mundo, deixei também uma parte de mim ali, entre palcos, estradas e aplausos. Era um homem simples, criado no silêncio das roças, acostumado com o toque da viola e os pés no chão de terra. Naquele tempo, eu acreditava que o trabalho e a música eram tudo que Deus tinha me dado e que minha missão era cantar o que vinha do coração do povo. Eu me orgulhava disso, mas não imaginava que, depois da morte, eu teria que aprender a cantar de outro jeito, com o espírito. Lembro-me ainda do dia em que fechei os olhos para o corpo. Havia dor, sim. A doença tinha me castigado por muitos anos, mesmo que eu insistisse em continuar tocando, porque a música era meu fôlego de vida. Quando a vista foi escurecendo, senti medo. Acho que todo espírito sente, mesmo que diga que não. Nada prepara a gente totalmente para o instante em que o corpo enfraquece e o espírito começa a se desprender. No momento da última respiração, achei que tudo acabara. O silêncio veio forte, um silêncio tão grande que até hoje guardo lembrança dele. Não era como o silêncio da madrugada ou de um pasto vazio, era um silêncio que parecia me engolir. E foi aí que começou a verdadeira jornada. Quando despertei, estava em um lugar estranho. A claridade era pouca, como se o sol estivesse escondido atrás de nuvens pesadas. O ar era espesso, difícil de respirar, e o ambiente parecia carregado de pensamentos confusos, como se cada emoção mal resolvida tivesse tomado forma. Estava no umbral, embora eu não soubesse disso de imediato. O umbral não é uma punição, nem um inferno eterno, como muitos pensam. É um espelho daquilo que carregamos por dentro. E ali, meus irmãos, eu enxerguei minhas dores, minhas falhas, meus medos, minha teimosia e até a vaidade que eu fingia não ter. A fama, que parecia tão bonita na terra, ali não tinha valor nenhum. O instrumento que tanto amei não estava em minhas mãos. Eu só tinha a mim mesmo, e era isso que mais doía. No começo, senti uma solidão enorme. Caminhava por vales escuros onde vozes distantes ecoavam como lamentos. Vi muita gente chorando, perdida, gritando o nome de familiares que não respondiam. Alguns se agarravam a lembranças da matéria sem aceitar que haviam desencarnado. Outros tinham conflitos tão fortes dentro de si que lançavam sombras ao redor. Eu não estava tão desesperado quanto muitos ali, mas estava confuso. O peso da doença ainda parecia grudado em mim, como se eu carregasse o corpo adoecido mesmo sem corpo nenhum. A diabetes, a fraqueza, a culpa por deixar a minha família preocupada, tudo ainda me acompanhava. Caminhei por muito tempo, não sei dizer quanto. No umbral o tempo não segue o mesmo compasso do mundo material. Às vezes parece que passa rápido, outras vezes parece que não passa nunca. Os pensamentos atraíam tudo. Quando eu lembrava com tristeza das vezes em que fui duro ou intransigente, o ambiente ao redor escurecia. Quando eu buscava algo bom, quando pensava em Deus ou nas coisas simples da vida, um pequeno brilho se abria como se fosse uma estrela tentando nascer. Foi num desses momentos de prece sincera,
e eu digo prece, mesmo que eu nunca tenha sido de rezar muito, que senti uma luz tocar meu peito. Não era luz de lâmpada nem de sol, era uma luz suave como o som de uma viola sendo tocada baixinho. E então ouvi uma voz me chamando pelo nome espiritual, um nome que eu reconheci sem nunca ter ouvido na terra. 3 espíritos se aproximaram, não eram homens comuns, eram companheiros espirituais. Um deles tinha o rosto sereno e os olhos cheios de compreensão. O outro segurava algo que parecia uma pequena tocha que iluminava a escuridão sem machucar os olhos. O terceiro tinha mãos firmes e uma calma que atravessava a gente por dentro. Eles me disseram que eu já havia permanecido o suficiente naquele vale, que minhas vibrações começavam a se elevar e que era hora de seguir adiante. Eu chorei. Chorei não de dor, mas de alívio. Era como se alguém tivesse tirado um peso que eu carregava há anos. Fui resgatado e o caminho para fora do umbral foi uma das experiências mais bonitas que já vivi, apesar de todo o medo inicial. A cada passo guiado pelos irmãos espirituais, a escuridão se tornava um pouco mais clara. As sombras se afastavam e eu sentia que estava sendo conduzido por mãos invisíveis que me amparavam. Depois de atravessar uma espécie de faixa cinzenta, a paisagem começou a mudar. O ar ficou mais leve, o horizonte mais claro. Ela é como sair de uma noite muito longa para encontrar o céu amanhecendo. E de repente, vi uma cidade espiritual à distância. A colônia onde fui levado não era feita de luxo nem de ostentação. Era simples, acolhedora, cheia de paz. Casas claras, jardins onde flores que não existem na terra se moviam como se respirassem. Havia fontes de água cuja música parecia cantar junto com o vento. E acima de tudo, havia uma atmosfera de serenidade que eu nunca tinha sentido em vida. Fui recebido por irmãos que me ajudaram a descansar num local semelhante a um hospital, mas sem dor, sem remédios amargos, sem máquinas. Ali me trataram com vibrações de luz que penetravam meu espírito e dissolviam os resquícios da doença física, a diabetes, o desgaste do corpo, a tristeza. Descobri com humildade que todos nós continuamos aprendendo após a morte. Aqui não há parar, não há aposentadoria da alma. Estudamos nossas emoções, entendemos nossas falhas, revemos nossas vidas para que possamos seguir rumo a estados mais elevados. Uma das surpresas mais bonitas foi quando me mostraram um setor dedicado à música. E que música! Vocês não imaginam o que é ouvir corais inteiros cantando notas que vibram no espírito. Quando entrei naquela sala luminosa e me entregaram uma viola espiritual, minhas mãos tremeram. Eu toquei a primeira nota e senti um arrepio tão forte que parecia atravessar o infinito. Era a mesma viola, mas não era. Ela respondia à emoção, ao pensamento, à intenção e cada ação parecia criar luz ao meu redor. Descobri que a música é uma das maiores formas de cura no plano espiritual e por isso muitos espíritos, inclusive eu, trabalham tocando para acalmar corações, transmitir paz, elevar vibrações. Hoje, meus irmãos, trabalho ajudando espíritos recém-chegados, especialmente aqueles que desencarnam confusos, doentes, desesperados. Quando chega um irmão perdido, muitas vezes sentindo dores que já não pertencem ao corpo, sento ao lado dele e toco. E a música faz o que palavras não conseguem, dissolve medos, conforta, desperta esperança. Também participo de grupos de resgate. Voltamos às regiões inferiores para auxiliar aqueles que, como eu um dia, se encontram presos em suas próprias sombras. É uma missão difícil, mas iluminada. E muitas vezes o que abre uma brecha na escuridão é apenas uma melodia simples, igual àquelas que eu tocava na estrada olhando a lua no céu. Sinto saudades da terra, mas sem dor. Sinto amor pelos que deixei e acompanho cada um deles com carinho e respeito. Rezo por todos que sofrem, por todos que lutam, por todos que acreditam que a vida acaba com a morte. A vida não acaba. A estrada é longa, mas é bonita. E Deus caminha com cada um de nós.
Hoje estou em paz na colônia espiritual que me acolheu. Trabalho, estudo, canto e aprendo todos os dias. Sei que, quando chegar o momento certo, voltarei à Terra para continuar minha jornada, talvez sem viola, talvez com outro propósito, mas sempre com o mesmo amor pela vida. A vocês, meus irmãos em Cristo, deixo meu abraço mais sincero. Que cada um encontre força para atravessar as noites escuras, porque o amanhecer sempre chega. E quando chegar, vocês vão perceber que Deus nunca abandona ninguém, nem no corpo, nem fora dele. Fiquem em paz, com a luz divina envolvendo cada passo, cada pensamento e cada sonho. Com o amor de sempre. Tião. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar, compartilhar para os seus amigos.